Ora, vejamos o que podemos dizer então agora quanto ao texto 2. Primeiramente, a lógica moderna, contra a doutrina tradicional do silogismo, opera uma mudança fundamental quanto à dissociação das proposições universais e afirmações de existência. Lá ele usa o termo, né, proposições gerais, né, e as afirmações de existência, o que gera falácias. O exemplo que Russell dá é exatamente o de um silogismo da Rapt, o que veremos daqui a pouco. Então essa é a primeira coisa. Uma outra coisa a ser notada é a que volta-se a afirmar a intuição de Leibniz, que estaria na base da criação da matemática pura por Boole, e que seu problema foi o excessivo respeito por Aristóteles. Por fim, a associação da noção de proposição à noção de função, né? Função proposicional, o que incluiria a relação mais importante do universo das matemáticas, ou seja, incluiria na lógica a noção de função. Esse talvez fosse um dos temas mais importantes da modernidade, né? Essa noção de relação, de função. Né? Dito melhor, o que é fundamental quanto à pergunta, o que afirmam as proposições universais, responderia o lógico moderno. É o fato que elas afirmam a verdade de todos os valores de uma função proposicional, a qual pode receber 3 grupos de valores. Algumas vezes, verdadeiro. Né? Então, se o grupo for verdadeiro, temos então uma proposição tautológica. Desculpa. Se algumas vezes for verdadeiro e algumas vezes falso, temos uma proposição contingente. Se sempre verdadeiro, temos então uma proposição tautológica. E se os valores forem sempre falsos, a proposição então será uma proposição contraditória. Vejamos agora, a partir do aparato técnico desenvolvido por Frege, como podemos explicitar aquela revolução e como podemos caracterizar o fato que a ars ou scientia iudicandi, né, arte ou ciência do juízo, permitia a defesa de argumentos válidos que na verdade eram falaciosos. Quando eles deixaram de ser válidos? Quando eles passaram a ser falaciosos. Que análise mostra isso? Ora, de acordo com o que dissemos anteriormente e com o texto de Pierre Wagner, lá no comecinho, né, na página 21, a conceitografia ou ideografia, né, ou escrita conceitual, é uma linguagem auxiliar, especialmente concebida em vista de poderem ser expressas com a máxima clareza as relações lógicas entre conteúdos de pensamento. Para explicar a função de sua conceitografia, Frege recorreu então à seguinte analogia. Essa analogia é fundamental. Cito Frege: a conceitografia está para a língua comum, para a língua corrente, assim como o microscópio está para o olho. Se o olho, como a língua comum, está mais bem adaptado às múltiplas circunstâncias da vida, o microscópio, né, por outro lado, como a conceitografia, responde muito melhor às exigências científicas de precisão e de distinção. Segundo Pierre Wagner, é porque Frege concebe sua ideografia como uma língua, uma linguagem do pensamento puro, que utiliza sinais e fórmulas específicas e que, diferentemente das línguas naturais, não deixa espaço a nenhum tipo de ambiguidade. É por isso que ela pode ser comparada então com o microscópio. Para atingir esse objetivo, ou seja, criar um instrumento desse tipo para a expressão do pensamento puro, não bastavam algumas coisas. Primeiro, não bastava tornar perfeitamente explícita todas as proposições, né, pressupostas, e cuidar para que as cadeias, essas correntes dedutivas, não apresentassem nenhuma lacuna. Segundo, também não bastava, também era preciso esclarecer quais eram os signos cujo uso fosse autorizado pela linguagem do pensamento. Então, já estamos diante dessa noção, de linguagem do pensamento. Faltava então esclarecer quais eram os signos cujo uso fosse autorizado pela linguagem do pensamento. E uma terceira coisa era esclarecer como esses signos deviam ser entendidos e utilizados. Então acho que essa é a principal dificuldade
dos alunos em geral com lógica, né? Lidar com aqueles símbolos, né? E entender como é que eles devem compreender, como eles devem ser entendidos e utilizados. Dentro desse terceiro ponto, nós podemos discutir com um pouquinho mais de detalhe algumas coisas que surgem associadas a ele. Por exemplo, né, quais eram, por assim dizer, os elementos do pensamento puro? Quais são os elementos do pensamento puro? Para que eu possa, então, dizer que símbolos usar. Né? E, associado a isso, era necessário propor, então, um método de análise lógica das proposições que permitisse revelar a sua estrutura, que, de certa forma, tem a ver com aquela estrutura do pensamento. Né? Pensamento entendido naquele sentido, né, de cálculo. Né? Não seguindo as sugestões das gramáticas, claro, porque as gramáticas estão associadas à linguagem comum, à linguagem ordinária. E elas são sempre relativas a uma língua em particular, mas com respeito ao sentido daquelas proposições e mostrando quais são as partes elementares do ponto de vista lógico. Né? Talvez seja no que diz respeito a esse último ponto, esse ponto 3, que tem esses detalhes aí, né, que são bastante técnicos, que as reformas introduzidas por Frege são as mais radicais, quando medidas pelo método da história da lógica, que geralmente fazemos remontar à antiguidade. Isso porque a antiga análise de Aristóteles, segundo a qual toda proposição declarativa pode ser analisada ou decomposta como atribuição de um predicado a um sujeito, atravessa os séculos. E é disso que a gente vai falar daqui a pouco, com um pouquinho mais de detalhe, tá bom?